Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez de volta aqui numa live de bate-papo dos bravos, live abençoada, vai ser bênção isso aqui, já está sendo bênção e é maravilhoso estar aqui, podendo estar falando sobre temas relevantes, sobre temas interessantíssimos para a nossa vida, principalmente no novo normal que nós estamos vivendo, no novo contexto que nós estamos vivendo. Estou vendo aí as pessoas já estão entrando já, né, na transmissão, estão conectando na nossa transmissão. Sejam bem-vindos a todos. E hoje nós estaremos falando sobre o estudo remoto, né? Como manter o foco nesse novo normal? Como podemos manter esse foco, né, a disciplina, principalmente nesse contexto difícil que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, né? Já estamos voltando algumas atividades, mas principalmente a parte de ensino tem sido estabelecido um desafio muito grande para que a transmissão de conhecimento seja realmente eficaz nesse período, principalmente na relação de professor e aluno. E daqui a pouco nós vamos estar falando com a irmã Carla Janaína. A Carla Janaína, ela é professora e doutora, e daqui a pouco ela vai estar aqui, ela já está conosco aqui, já no chat. Eu vou chamar ela aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Ela já deu boa noite aqui. Aqui para estar conosco a professora e doutora Carla Janaína, ela vai estar entrando conosco. Boa noite, professora. Oi, meu querido. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Estou te ouvindo bem, Marcelo. Você está me ouvindo bem? A imagem está bacana por aí? Tá ótimo, tá perfeito, graças a Deus. Eu gostaria também que aqueles queridos que estão nos acompanhando também, coloquem aí no chat se tá com o áudio, se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, para a gente ter uma noção aqui, tá? Como eu estava falando aqui, professora, mas antes de começarmos, né, falar um pouco sobre o tema, eu gostaria de enfatizar aqui a presença de alguns participantes aqui. A Camila Veiga, minha esposa, está aqui junto conosco aqui na transmissão. A Eliane Espíndola está aqui também. Espíndola Abreu está aqui. A Suzana também está conosco, da nossa mocidade aqui, dos Bravos. Bielzinho está aqui também. O Tássio Alves. Quem mais está aqui conosco? Miriam Antunes, muito legal. Está aqui, muito bacana. Pastor Elan Cavalcante, nosso reverendo, nosso pastor da nossa igreja congregacional em Alcântara, está aqui conosco. Opa, batendo continência. O nosso pastor. Tássio Alves está aqui, já falei. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos nessa nossa live de bate-papo dos Bravos. E é um privilégio, é um prazer estar com a irmã, a professora, a doutora Carla Janaína. Realmente, eu sinto assim, honrado estar falando com a senhora, porque e até agradeço também pelo contato, pela disponibilidade que a senhora nos proporcionou nesse período agora de que a gente começou a conversar, né? E para acertar essa live, né? Eu vou deixar a senhora se apresentar pro pessoal, mas antes, professora, eu gostaria também de salientar aqui, enfatizar a satisfação realmente de estar com a senhora, né? A senhora também é da segunda igreja congregacional em Itaguaí, né?
Isso, Marcelo. Desculpe, antes Satisfação, de tudo, pastor Sandro Cruz, né? Grande pastor Sandro Cruz, isso, esposo da senhora, não é verdade? é o meu pastor, sou esposa do pastor Sandro Cruz. Ah, que bom, bela família, a família abençoada. Que Deus continue abençoando a senhora aí, a família da senhora, o ministério também, né? Porque não é fácil não o que a senhora faz ali na redatora da revista cristã, não é fácil não. Deve ser uma coisa bem desafiadora, mas a senhora tem desempenhado o papel aí com maestria, realmente muito legal mesmo, muito legal mesmo. Marcelo, meu querido, antes de tudo, o prazer é todo meu em poder estar aqui conversando com vocês e principalmente sobre uma área que me interessa muito, porque eu sou professora, desde que me entendo por gente, quando eu não estava dando aula por gente, que eu digo que eu tomei a escolha de vida, né, o propósito a seguir, Aham. estava dando aulas na igreja, não é? O ensino infantil, depois passei por todas as turmas lá de EBD, adolescentes, jovens, hoje com os adultos. Depois eu me encaminhei aí na carreira de professora de língua e literatura e a gente continuou nessa área. Então, para mim é sempre bom bater um papo, conversar, né, de forma tranquila e dialogando aqui sobre educação. Aqui e em outras situações que eu tenho oportunidade. Eu quero mandar um abraço antes que o tempo corra, porque o tempo realmente ele passa Verdade. muito rápido. Então, talvez durante a nossa conversa aqui concentrados, eu não consiga visualizar os amigos que estão aí participando, acompanhando conosco. Então, um grande abraço, primeiro ao pastor Yalan Evinha, que são amigos nossos, queridos, um abraço à turma dos bravos aí, né, a cada um de vocês. E estamos aqui na segunda IEC em Itaguaí há 6 anos, conforme os irmãos sabem, nós somos paraibanos de João Pessoa e fomos chamados pelo Senhor para trabalhar aqui junto à segunda igreja. Minha área é a área de língua, como eu falei, já tenho aí, acho que uns 17 anos de sala de aula, dando aula de redação, gramática, língua portuguesa. Depois que cheguei aqui no Rio, os nortes mudaram um pouco, eu fui mais para a área de revisão textual, editoração, mas sempre com um pezinho lá, né? E também acho interessante o que a gente vai falar hoje, porque diz respeito a um outro espaço de educação que eu também estou inserida, que é a sala de aula, os ambientes virtuais, e que a gente vai já conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Satisfação é toda nossa e já estendendo um abraço aí para o pastor Sandro aí, para toda a IEC de Itaguaí, né, segunda IEC de Itaguaí. Poxa, muito legal mesmo essa interação, esse contato com o nosso, né, da nossa denominação. Isso é muito bacana. Tem sido eu digo que esse ambiente de pandemia né, que a pandemia proporcionou, ela distanciou, mas na verdade também ela aproximou muitas pessoas, né? Porque, principalmente, eu digo da nossa própria denominação, a gente tem uns contatos muito mais aproximados do que antigamente. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. A gente tem tido a chance de rever amigos, irmãos, né? E inclusive, socializar, democratizar o conhecimento, não apenas secular que vamos falar hoje, mas no âmbito de igreja, o próprio conhecimento bíblico, né? Aquilo que o Senhor tem de bom para estar passando aí para a gente através da palavra. E aqui também, professora, também já estamos aqui com a Eva Cavalcante, que a senhora até comentou aqui. Ela já está aqui já ligadinha na nossa transmissão. Né? Beijo para Eva. Eu também agradeço a Eva, que a Eva também que indicou a senhora também, ela que me deu essa ideia e foi genial, foi usada por Deus mesmo para nos abençoar aqui nesse dia. O João Vitor também está aqui conosco. João Vitor. Rafael Veiga, meu irmão, também está acompanhando aqui a transmissão.
Deus abençoe. Joelma Silva também está aqui. A Caterine também. A Késia, se eu não me engano, é Késia, está aqui também conosco. A Geu. Sejam bem-vindos a todos boa. aí. Só turma boa. A Araci também está aqui. Glória a Deus por isso. Louva a Deus por todos que estão aqui conosco. E bora bater um papo sobre estudo remoto, né? Então, professora, nessa necessidade que nós estamos tendo, até enfatizada, né, forçada pelo distanciamento, né, social, devido à pandemia, ela mostrou uma importância realmente em relação ao acesso à internet muito grande, principalmente acesso à internet, computadores, né? E isso refletiu muita coisa nas escolas, na relação de professores e também estudante, né? Relação do professor-estudante, docente-discente. E desde que essa pandemia do coronavírus ela acabou obrigando as escolas, e até mesmo, eu digo também, universidades também, né, a trocarem essa metodologia de aula presencial para uma aula remota, vamos dizer assim. Os professores e os alunos eles tiveram que realmente se adaptar a esse novo contexto, essa nova realidade, esse novo modelo educacional, né? E onde a própria tela do computador ela se tornou uma protagonista nessa questão da comunicação, né? Nesse processo, né, de ensino e aprendizagem, a tela do computador ficou, ou o celular, essas ferramentas tecnológicas, elas realmente tomaram conta como protagonista do sistema de comunicação. E essa realidade ela acabou impulsionando uma mudança, né? Como a gente já falou, até mesmo mudança na postura do próprio professor, do aluno, obrigando que eles, né, utilizassem novas ferramentas para que esse ensino seja eficientemente transmitido no seu cotidiano. E aí eu vejo que esse sistema, né, educacional, ele acabou precisando se reinventar. Precisando adotar prática de atividades virtuais, à distância, atividades remotas, devido a essa atual realidade, né? E para a senhora, o que a senhora, assim, é possível que a própria pandemia ela impulsione essa propensão? Então, Marcelo, só para a gente se situar um pouquinho, né, de como você aí introduziu para a gente, de como essas mudanças todas, elas vieram a ocorrer e nos pegaram a todos nós, principalmente às nações sul-americanas, né, realmente de surpresa. Porque pela nossa própria situação, digamos assim, econômica, né, o nosso estado dentro do mundo, nós sabemos que temos, como país, enquanto até continente, uma série de lacunas e na área da educação, e inclusive a falta de planejamento, de prever o futuro, é algo que parece que está incluso na nossa cultura, na visão do povo brasileiro, seja por uma questão de ordem financeira ou cultural, tudo isso junto. O fato é que no dia 31 de 12, quando a gente pensou em falar sobre esse tema, eu estava fazendo uma reflexão aqui, no dia 31, né, de dezembro do ano de 2019, a gente ouvia, né, notícias acerca de uma pneumonia meio que estranha lá para os lados da China. Aí, lá por volta do dia 30 de janeiro, já desse ano, de 2020, a Organização Mundial de Saúde começa a chamar a nossa atenção para esse problema, né, para essas questões inerentes a esse vírus que tem um alto teor de se propagar e tal. Quando chega por volta do dia 11 de março, que todos nós lembramos, né, dessa data
difícil para todos nós, e que nos pegou tanto educadores, quanto pastores, quanto todas as classes sociais, enfim, de surpresa mesmo. Declara-se, então, o estado de pandemia. E isso vai refletir diretamente na educação, porque, então, logo veio a quarentena e nós não tivemos condição de ter aulas normais presenciais e de transitar na rua, na igreja, onde quer que seja. Enfim, os ambientes físicos de educação, de estudo, de ensino, ficaram interditados. E aí nós tivemos de aprender na prática. Não existe um educador que diz que o caminho viajante se constrói caminhando. Né? Eu gosto muito de Marcos Almeida quando ele diz que esperar é caminhar também. Na realidade, a gente aprendeu, a gente teve de aprender no dia a dia, na prática, a se refazer. Fomos obrigados, né? Como, desculpa? Fomos obrigados, né, a aprender, né? Talvez as nações mais desenvolvidas no sentido de educação e de TIs, né, das tecnologias de informação e toda essa parte virtual da coisa, já tivessem um certo manejo para lidar com isso, porque aderiam a esses recursos tecnológicos já nas suas metodologias ali diárias. Nós, como brasileiros, ainda não. E aí nós tivemos de, tanto os educadores, os professores, quanto os alunos, e ainda mais também os próprios pais, a família, teve de arranjar um jeito, dar os seus pulos, de interagir, de começar a se utilizar, então, a educação virtual. E aí, meu querido, eu sei que a gente vai falar ainda um pouquinho aqui, você vai aí mensurando o meu tempo, fique à vontade para sinalizar o que você precisar, tá bom? Mas para a gente compreender um pouquinho esse percurso, né, de como tudo isso se deu, o que é legalizado por lei, o que não é, como que tudo isso colocou, e inclusive também qual a diferença, né, entre a gente ter aí uma aula remota, as aulas remotas de uma educação à distância, que era uma prática que a gente já desenvolvia antes, mas sem querer atropelar. Vamos fazer uma cronologia rápida de como que as coisas aconteceram na área da educação. Nos vimos aí nessa situação complexa. Já no dia 4 de fevereiro desse ano, o Ministério da Saúde começou a advertir para uma possibilidade extrema de algo emergencial, né, em caráter emergencial, conforme a gente já falou, para ganharmos tempo. Dia 17 de março, o MEC vai soltar uma portaria de substituição das aulas presenciais pelos meios digitais, ou seja, com o aporte do próprio Ministério da Educação, os estados e municípios, dentro da sua autonomia educativa, né, administrativa, perdão, eles tiveram aí esse suporte do MEC para entrar, então, com essas novas práticas educacionais pelo viés digital, pelo uso da internet e outras situações. No dia 18, o Conselho Nacional de Educação, no dia 18 de março, também vai emitir uma série de legislações que vão, então, ajudar os estados e os municípios a começarem a caminhar com os próprios pés dentro desses recursos digitais. E, por fim, no dia 1º de abril, o presidente vai soltar a medida provisória, né, o presidente Jair Bolsonaro, de número 934, para ser mais exata, e essa medida vai flexibilizar os 200 dias de ano letivos. Ele disse, não precisa, a medida diz, não precisa mais ter 200 dias de anos letivos, porém, é necessário que as 800 horas de sala de aula, de educação, digamos assim, de passagem de conteúdo, seja mantida. Nesse sentido, educadores, né, escola, família e alunos tiveram de correr atrás do prejuízo para que tudo isso se organizasse. Aí você me perguntou, Marcelo, e aí isso vai para frente, né? Essa nova onda tecnológica com a pandemia, ela tende a se potencializar? No início, de forma um pouco tímida, porque todos nós estávamos aprendendo a lidar com isso, era o novo normal.
Agora, eu diria para você que já se potencializou, né? Que para que não haja uma perda total, para que o aluno ele não fique tanto tempo sem acesso ao saber, e conforme estudiosos, isso, de certa forma, prejudica, proporciona um leve atraso no desenvolvimento pedagógico do aluno. Nós estamos, então, embarcados nessa onda digital e temos muito a discutir, muito a aprender, né? Eu quero partir do pressuposto que isso não é uma questão muito simples, tem muita coisa a se discutir em relação a esse tipo de educação, envolvendo família, alunos e educadores, e os demais profissionais, né? Diretores, coordenadores, todos. É um desafio, está sendo um desafio muito grande, né? Essa questão, né? Até a própria, a senhora também comentou essa questão também, eu tenho uma curiosidade, a senhora consegue nos ajudar estabelecendo uma diferença das aulas remotas, né, que estão evidenciadas agora, falando muito, e desse ensino à distância, que antigamente não tinha? Sim, meu querido. Na verdade, se permaneceu, né? A gente já tinha essa expertise, mas... Isso. Parece-me que as aulas remotas terminaram tomando mais o centro do palco do que o próprio ensino à distância, né? Mas são duas modalidades diferenciadas, e é importante que nós, enquanto educadores talvez já estejam bem mais ambientados com isso, pelo menos os que trabalhavam, né, já com isso, mas alguns pais, algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas. Então, as aulas remotas, elas são atividades mediadas pela tecnologia, né, como os ambientes virtuais de aprendizagem, isso tudo que a gente anda usando, né, o Zoom, o Meet, e que a gente faz interessante uso, inclusive, é um bom recurso, são importantes recursos, e são mediadas por quê? Porque você ainda precisa da presença de um educador, de alguém que conduza aquele conhecimento, digamos assim, ao vivo, né? Ao vivo e a cores. E o que vale salientar é que, mesmo fazendo uso do ambiente tecnológico, as aulas remotas, elas guardam os princípios da educação tradicional, da educação que nós somos ali acostumados a lidar no dia a dia, do horário de chegada, do horário de saída, de uma pausa para o intervalo, e por aí vai, né? Apesar de todas as dificuldades que logo mais trataremos. Ela é caracterizada por algumas coisas, por exemplo, a aula remota, como falamos, é uma aula ao vivo, o ensino é presencial, o aluno precisa se fazer presente, ou pelo menos deveria, né? Porque nós sabemos que existem estratégias utilizadas para não se burla, não se fura a aula apenas presencialmente, como alguns alunos fazem, né? Pula o muro da escola. Virtualmente existem essas possibilidades, e o professor da disciplina está disponível ali diariamente, o cronograma é mais flexível, a carga horária é concentrada nas aulas. Isso são características das aulas remotas. Agora, a EAD, que é o ensino à distância, já é uma prática um pouco mais, que já vem com uma gama grande de utilização, inclusive nas universidades federais públicas, agora também uma grande leva das particulares começaram já de alguns anos para cá, uma década para cá, a fornecer esses cursos. A educação à distância, ela vai ter umas características um pouco mais engessadas, mas não menos eficientes, entendam bem. Por quê? As aulas são gravadas, não é necessário um professor presencial, as aulas são gravadas, o sistema educacional, né, vai contar com auxílio de tutor e monitoria, vai ter um suporte atemporal ali, a hora que o aluno tiver alguma dúvida, ele pode enviar a dúvida, e no momento que o tutor, moderador puder, ele vai estar respondendo essas dúvidas. Há um cronograma padronizado, uma coisa, digamos, mais assim, programada no sentido de
de se evitar, né, os detalhes que uma aula presencial traz, os desafios de uma aula presencial, eu diria até assim, as surpresas de uma aula presencial, porque eu amo a tecnologia, isso, e precisamos... O aluno tem uma certa liberdade, até o professor tem uma certa liberdade, pode acontecer assuntos, né? Isso, Marcelo. A aula presencial, ela traz para a gente possibilidades de estar ali no olho a olho, né, apesar de todas as lutas e dificuldades, né, do processo educacional, que talvez, e eu não quero fugir do tema, a gente pode discutir depois, sim. Mas que talvez a tecnologia não favoreça. E olhem, também não sou daquelas pessoas que acham que demoniza a tecnologia. Estamos em pleno século XXI e digo mais, é impossível processos educacionais, impossível já é demais, né? Vamos ser mais honestos, mas vai ser bastante inviável processos educacionais que não envolvam o saber tecnológico. Eles precisam estar aliados. Então, o ensino à distância, ele é um pouco mais... o cronograma é padronizado, a carga horária vai ser distribuída dentro de recursos midiáticos, como filmes, e-books, ou e-books, como alguns chamam, para que esse material fique lá à disposição constante dos alunos. O que nas aulas remotas é uma coisa mais ao vivo, né? Por isso que também a gente tem o grande desafio para o profissional de hoje, para o educador de hoje, né? É verdade. E, professora, aqui o pessoal tá interagindo com a gente, está comentando aqui, e é aquela questão que a senhora comentou de, às vezes, os alunos dão uma burlada no sistema, né? O pessoal fala que acontece muito. Alguns aqui disseram, até o Emanuel aqui, Cavalcante, falou que conhece gente que faz isso. E uma coisa que estão enaltecendo também é a boa explicação da senhora sobre o tema, né, sobre o assunto. E aqui também a Aníria, ela comentou também que a gente está falando de alunos, mas alunos de todas as faixas etárias, né? Então, eu vejo que, pelo fato dessa afirmação dela aqui, a gente entende que cada aluno, cada faixa etária tem a sua dificuldade, tem o seu desafio, né? Voltado aí para a gente superar esse desafio com essa ferramenta de ensino remoto, né? E a gente vê também, doutor, que existe, apesar dessas aulas remotas, né, já terem sido praticamente incorporadas, né, na nossa rotina, né, que a gente está vivendo aqui, vendo que realmente a gente foi praticamente obrigado, né, a se inserir nesse sistema. Uma parcela praticamente bastante considerável de estudantes brasileiros, né, no nosso país, a realidade socioeconômica do nosso país mostra algo muito complicado para muitos jovens, para muitos alunos, né, que não tem as aulas devido à dificuldade de acesso à internet, né? Sim. E essa desigualdade social, até que a senhora até comentou no início, ela na verdade, ela tem sido enfrentada antes da pandemia, mas eu acredito que essa pandemia ela foi evidenciada muito, né? E principalmente com as atividades remotas. E acabou manifestando a falta de acesso, essa falta de acesso desses dispositivos tecnológicos, potencializaram um déficit né, na qualidade do aluno estar num ambiente adequado de estudo, e principalmente potencializado com essas falhas nas conexões da internet, né? Então, eu vejo que aqui no nosso país, como a gente até pode dizer que a gente foi pego um pouco de surpresa, né, devido a essa pandemia, como a senhora mesmo falou, essa desigualdade é um tema muito importante, né, para a gente discutir um pouco aqui sobre essa questão, âmbito Brasil, essas várias dimensões que foram afetadas pela pandemia. E a gente evidenciou muito, principalmente no ensino público, né,
as dificuldades dos próprios alunos, dos próprios professores, né? E como a gente pode expressar especificamente, como é que a senhora pode expressar especificamente essa relação dessas atividades remotas com essa desigualdade social que a gente vive aqui no Brasil? Sim, meu querido. Eu quero, antes, muito rapidamente, mandar um beijo aí para alguns amigos meus que estão acompanhando a gente, Marcelo, em especial para a professora Júlia, um beijo para você, que Deus abençoe. Ela também tem desenvolvido um trabalho muito interessante nessa área de suporte, envolvendo também as questões tecnológicas para quem lida aí com vida acadêmica, ensino superior. Focus Institute. Inclusive, se alguém depois quiser procurar aí, professora Júlia, e seguir. E outra coisa importante, antes de falar da sua pergunta, meu querido, alguém comentou aí que havia muito preconceito com a educação à distância, né? Com as universidades. Rafael, isso, eu até prestei atenção no nome e esqueci. E olha só, de fato, havia, assim, há 10 anos atrás, o preconceito era altíssimo, inclusive algumas empresas de forma muito preconceituosa, não gostavam de contratar profissionais que eram formados por universidades no sistema EAD, no ensino à distância. Verdade. E todas as minhas... Eu vou dizer para você que, como uma aluna do ensino público, que teve acesso, fez toda a formação em escolas públicas, desde a mais básica à universidade, eu também olhava para a EAD com certo de soslaio, como a gente diz, de banda de olho. Até então, passar a trabalhar como tutora lá na minha universidade, na minha terra, no curso de letras virtual. E ali eu vi que tudo isso é mito. Que um bom curso bem preparado à distância, com bons monitores, com um bom corpo de professor, só vai vir a favorecer a quem não tem acesso, a quem, por exemplo, luta ou trabalha durante todo o dia e só pode fazer o estudo à distância, a formar-se à distância. Inclusive, muitos orientandos meus passaram em excelentes concursos públicos, entraram em pós-graduações até no sistema presencial, fizeram a graduação nesse curso de letras e passaram a fazer um mestrado, depois um doutorado no sistema presencial, na universidade pública de qualidade. Então, a gente precisa repensar os nossos preconceitos, porque os tempos são outros. E aí, Marcelo, falando dessa questão da desigualdade, esse é o grande problema que nós temos, porque o ensino remoto, essas novas tendências, e em especial agora as aulas remotas, só veio para reforçar a grande desigualdade social, cultural que existe no nosso país. Porque, por exemplo, a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, lançou, anotei aqui para não esquecer os detalhes, no dia 2 de junho desse ano 2020, uma campanha que, o título da campanha, o logo da campanha era Internet para Geral. Internet para Geral. O objetivo era discutir exatamente o acesso dessa desigualdade, os efeitos, da desigualdade no acesso à educação de qualidade. Isso por quê, Marcelo? É muito fácil a gente falar em educação inclusiva quando nós temos os nossos filhos matriculados e muito bem matriculados em boas escolas, quando a tua casa tem cada membro da família tem o seu aparelho celular, quando existem 2 computadores disponíveis para pesquisa e estudo, mas há casas que apenas um membro da família possui um aparelho celular. Agora você imagine uma mãe que tem um filho no ensino médio, 2 no fundamental e 1 no ensino básico. Como essa mãe vai se virar para que essas crianças e esses jovens tenham o mesmo acesso, tenham direitos, né, que deveria ser dados pelo Estado para essas crianças, a competir, a ingressar numa boa universidade, de preferência pública de qualidade, já que os pais não teriam condição de pagar uma escola privada. Então, assim,
isso só vem para reforçar, para mostrar para a gente que a gente não pode nivelar tanto as coisas e imaginar que nós estamos no país das maravilhas no âmbito educacional. A coisa não é bem assim. Outra coisa também, Marcelo, os jovens que vivem em assentamentos, as crianças que vivem aí nos assentamentos, entendeu? Em que o Estado proporciona o conteúdo via WhatsApp, ou que os pais precisam deixar o assentamento que fica distante da escola para vir até a escola, buscar um material impresso para levar para os seus filhos. Então, eu estou trazendo aqui para você, Marcelo, e para os nossos amigos que estão participando, e para os bravos queridos aí, uma realidade para que a gente saia um pouquinho desse nossa caixinha de vidro e comece a pensar de que esse momento de pandemia é um momento em que nós, educadores, família, igreja e alunos, repensemos nossas práticas educativas e, acima de tudo, repensemos formas de nos tornarmos mais úteis, olhando para aqueles que são mais necessitados, que não têm as mesmas oportunidades que nós. Veja só, Marcelo, segundo uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, eu estou falando da internet porque para ter acesso à educação à distância, para ter acesso às salas de aula, os ambientes virtuais e às aulas remotas, pressuposto básico, um bom serviço, né, de internet. Senão, a gente sabe que até as lives, às vezes, dá um probleminha porque alguma coisa acontece. Então, essa pesquisa feita pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2018, né, nem imaginávamos que iríamos entrar nesse processo, mostra que 58% dos domicílios no Brasil, das casas do Brasil, não têm computadores ainda, 58%. E 33% dessas casas não têm acesso à internet. Logo, meu querido, a desigualdade é fortíssima. Desigualdade de recursos, de condição para estudar, enquanto seu filho pode passar a tarde toda estudando, com direito a um lanchinho, a um mimo, um cheirinho na cabeça da mamãe, né? A mamãe passa a dar um cheirinho. Tem jovens que precisam trabalhar, ir para os sinais, vender bala, para poder ajudar a comprar o pão da noite. Então, são desigualdades de condição para estudar, de tempo e de dedicação. E tudo isso, Marcelo, afeta a educação. E a pandemia veio dar um tapa na cara da gente, né? Enquanto igreja também, né? A nossa ação social, o que é que a gente está fazendo, né? O que é que a gente pode contribuir, é verdade. É um desafio, a gente vê que a própria igreja também está tendo esse desafio, e pastores, né, igreja, membros, estão se reinventando também. O estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus seja também eficiente, né? E professora, a questão em relação aos professores e os alunos, para eles, assim, o que a senhora acha de como eles podem estabelecer um ambiente online de transmissão de conhecimento mais eficiente? Então, Marcelo, como nós estávamos conversando, é um desafio para todo mundo, né? E eu lembro que, enquanto educadora também, professora, eu percebia muita resistência de alguns colegas em relação ao uso dos recursos tecnológicos, né? Alguns já conseguiam fazer essa relação, ou trazer para a sala de aula a tecnologia, ou mesmo orientar os alunos em relação a isso. Outros não queriam interagir e estão tendo que aprender caminhando, como a gente diz, né? O caminho, o viajante, se faz caminhando. E como que o professor, né, juntamente aí nesse contato com o aluno, ele pode desenvolver melhor, criar estratégias, ou aprendendo mesmo a cada dia, dar o melhor de si. Porque, veja bem, Marcelo, não está sendo fácil para os professores também. É uma situação assim extremamente complicada, que não daria tempo a gente discutir os pormenores, mas que envolve, acima de tudo, a própria saúde emocional do professor, né? Porque agora ele
eu acho que a carga de trabalho desse professor, se já era dobrada, né? Duplicou, porque ele vai precisar, além do planejamento de um conteúdo que ele domina, se bem domina, acredito que sim, aprender a lidar, a reaprender ou aprender do zero, a lidar com os recursos tecnológicos e ainda ver o trabalho invadindo a vida particular, porque ele está em casa e alguns pais que não têm muita consciência e paciência incomodam os professores o tempo todo por WhatsApp, por recados. Então, como ser eficiente no meio disso tudo? Eu gostaria de dizer que, apesar de todas as dificuldades, o ser humano é muito adaptável. A gente vai dando os nossos pulos, né, e vamos lidando com as consequências disso tudo. O professor ele vai ajudar, primeiro, despertando mais o interesse dos alunos por essa tecnologia, tentando prender a atenção dos alunos a essa tecnologia e tirando dessa tecnologia aquilo que é de bom, aquilo que tem de bom, mostrando para eles, olha, certamente eles sabem mais do que a gente já. O que a gente precisa é ter esse manejo, essa capacitação, essa capacidade de fazer com que os alunos enxerguem as tecnologias não apenas como um modo de abstrair, de distração, de entretenimento, mas agora como uma forma interessante de adquirir conhecimentos, né, de fomentar novas descobertas. E para isso o professor precisa estar atento, né, ser ágil. Uma outra coisa, então, Marcelo, nesse contexto todo de despertar o interesse do aluno, é auxiliar a percepção desse aluno para o seu dia a dia, para o cotidiano, para a resolução dos problemas reais. Né? Se o aluno está em casa, existem situações, eu tenho 2 cachorrinhos aqui que latem, viu, Marcelo? Mas enfim, não, tranquilo. Eles devem estar dando glória. Glória a Deus. Existem situações de casa que vai favorecer o aluno a perceber aqueles conteúdos, né, na sua própria vida, no seu cotidiano, e aplicá-los ali. Então, o professor precisa começar a fazer uso disso desde os ensinos de base, das séries de base, perdão, até mesmo as séries, os anos do ensino médio, né? E os universitários, os que estão em busca de qualificação profissional, há métodos dos professores interagirem também com o cotidiano desses alunos. Outra coisa, meu querido, usar esse ambiente virtual como um lugar de debate social, para formar o senso crítico do seu aluno. A hora é essa, né? Você tem outros recursos para fazer isso, mandar textos via digital, utilizar-se das reportagens, dos conteúdos que estão sendo divulgados e despertar esse senso crítico no aluno. E o aluno, como é que ele vai interagir com esse professor e participar de forma mais efetiva? Primeira grande coisa... desafio, né? Prender essa atenção, motivar esses alunos para isso, né? Até mesmo para estabelecer uma meta para esses alunos, né? Um objetivo traçado de acordo com o ensino que ele está adquirindo, ele precisa ter esse ensino para atingir um objetivo futuro, né? Exatamente, Marcelo. Uma faculdade, é bem por aí. Levá-los a perceber que o desafio é grande, porque, veja bem, já antes dessa pandemia, dessas questões todas, você ia dar uma aula para uma turma de ensino médio com 40 adolescentes, digamos, 30, vamos ser bondosos, com 30 adolescentes, né? E o professor chega, então, para falar das datas de história, né? Das escolas literárias lá de trás. E o aluno, ele está com o celular ali na palma da mão, que traz para ele coisas inacreditáveis. Novidades, assim, futurísticas, digamos. Então, veja como é desleal essa concorrência. Um professor que estava antes num ambiente tradicional de sala de aula, apenas com a sua voz, com um quadro, com pincéis, e com um livro didático dizendo, abra agora o livro na página de número 200, né? Aí o aluno, se for no turno da manhã,
jogou esses joguinhos aí de paintball, sei lá o que, a noite todinha, porque o pai não facilitou as coisas. O menino foi dormir 3 horas da manhã. Chega para minha sala de aula, 7 horas da manhã, o que é que ele vai fazer? Vai dormir em cima da bolsa. Você acha que ele vai ter interesse em me ouvir falando de Machado de Assis? Eu sou apaixonada por isso. Um dia eles vão se apaixonar. Lima Barreto, Machado de Assis, Ariano Suassuna, querido, ele vai dormir. E os outros alunos diziam, professor, ele está dormindo. Eu digo, deixa, ninguém toca, meu filho. Deixa ele tirar essa soneca. Daqui a 2 minutos ele vai despertar e vai prestar atenção. Porque, não façam isso não, viu, professor? Foi o meu contexto. Porque chega, às vezes, a irritar, Marcelo, porque o aluno está dormindo por quê? Então, são questões que a gente precisa considerar. Então, se o professor precisa ser mais esperto, despertar o interesse, tentar aliar uma coisa a outra, isso não é muito fácil, porque as mentalidades mudam o tempo todo, o aluno, por sua vez, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa contribuir. Eu sei que essa é uma palavra que assusta muita gente hoje, mas ele precisa contribuir gerando responsabilidade no uso dessas tecnologias. Usar as tecnologias de modo responsável. Você falou uma coisa aí importante, a escolha da carreira. Ora, a escolha da carreira é algo que perpassa por um propósito. Se o aluno não tiver em mente, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro civil, eu quero trabalhar como repórter, entendeu? Eu quero ser uma escritora. Se ele não tiver isso em mente e focar, ele não vai conseguir usar esses recursos de forma responsável. E aí, Marcelo, se você me permitir, eu queria falar dentro desse contexto da importância da democratização, né? Como que ambos, professores e alunos, técnicos, né, orientadores educacionais e família, gente, eu estou vendo muitos pais cansados, desgastados, se queixando, eu não aguento, eu não suporto. Eu até entendo porque são pais que trabalham o dia todo, chegam por volta das 19, 20 horas em casa e precisam estar ali para poder ver se as tarefas foram feitas, inclusive com pessoas adolescentes também, porque nem todos têm esse senso de responsabilidade. Então, veja bem. Professora, aqui até o Rafael comentou aqui sobre essa questão, né, do relacionamento dos pais com os filhos, né? E ele até botou um questionamento aqui interessante sobre a questão de se o pai e a mãe forem analfabetos. Será que existe algum trabalho de apoio para essas famílias? A senhora sabe me dizer? Então, Marcelo, essa é a grande questão. Existem algumas instituições, algumas de ordem privada, eu não vou saber detalhar para você a questão de ordem pública, de escolas estaduais, municipais. Porque eu tenho ouvido alguns colegas meus que estão em sala de aula esse ano e que eles dizem que a coisa não está muito boa. Não está. Às vezes eles próprios, enquanto professores, é que por amor ao trabalho, à missão e ao aluno, pegam aquele material e vão até a casa do aluno para levar, para ver como está, e quando chegam lá, encontram o aluno, voltando à questão da desigualdade. Ah, tio, eu passei a semana sem internet, o celular da minha mãe quebrou, então não existe muito esse suporte. É muito interessante a pergunta que o colega colocou aí para a gente, e eu vou dizer o seguinte, o que é que ocorre? Alguns ambientes de ensino privados têm feito, salas de bate-papo virtual para conversar com os pais sobre isso, para orientá-los, para mostrar que a escola, o espaço está lá, mas a escola está dando prosseguimento. Mas aí você me diz, a desigualdade é tão injusta, é tão desleal, que esses pais de escola privada geralmente têm um acesso maior à educação. Não são iletrados, pelo menos ler eles sabem. De ordem pública, alguns estados, viu, Marcelo? Alguns estados, porque eles têm essa liberdade dada pela própria legislação, alguns estados têm tomado algumas medidas. Por exemplo, o estado de São Paulo abriu um canal exclusivo
para a educação nesses tempos de pandemia, no qual os alunos, pai e família, podem estar ali acessando aquele canal e tendo aulas, vendo os conteúdos. Então, são casos pontuais, não dá para a gente dizer que tem um planejamento em cima disso. Aí você... Professora, a gente está chegando ali mais ou menos no final né? Uns 5, 6 minutos para a live. É um tema muito, assim, realmente a gente não tem como esgotar o tema, porque é muita coisa, querido. Muito profundo, é muita coisa. Mas a gente entendeu aqui que realmente a gente precisa, acho que essa live aqui serve também de um despertar, não só para o professor, mas também para o aluno. A responsabilidade de entender qual é a sua função, qual é o seu objetivo, estabelecer essa meta. É um desafio, mas a tecnologia está aí para que ela possa ser usada de uma forma positiva. Tecnologia está aí nos mostrando que é possível sim a pessoa vencer, alcançar o seu objetivo. Mas, assim, existe necessidade da disciplina, estabelecer uma responsabilidade, e até o pastor Ialan, ele nos comentou aqui, fez um comentário, e aí uma pergunta que é para a gente encaminhar para o final da nossa live. Certo. Ele vê que existe ainda muita resistência. A gente estava falando sobre o ensino virtual, essas coisas, nas próprias igrejas, né? E aí, como é que esse estudo remoto, o ensino bíblico, ele tem sido nas igrejas? Será que esse ensino remoto nas igrejas, por exemplo, na escola dominical propriamente dita, até na nossa própria igreja a gente tem inserido esse tipo de ensino, né? Como que isso está, assim, na visão da senhora, está chegando na mente, na visão da igreja, dos membros da igreja? Será uma coisa positiva? Será que vai mudar a nossa concepção de estudo bíblico futuramente? Como é que a senhora vê isso aí? Olha só, Marcelo, eu vejo da seguinte forma: a onda tecnológica, inclusive na área da educação, veio para ficar, né? Não tem outra forma. Ainda que passe a pandemia, que as igrejas voltem ao normal, que as escolas se abram, e todas essas avas, né, esses ambientes virtuais de aprendizagem, seja em que área for, veio para ficar. Porque mesmo aqueles que podem se fazer presencialmente, e o que me preocupa um pouco é a igreja não perder esse foco da importância do estar junto pessoalmente, pelo menos aqueles que têm condições de estar ali celebrando juntos. Há outros membros que têm uma série de dificuldades que, de fato, não podem mais ir até as igrejas, né? Então, essa tecnologia veio para mostrar que a palavra do Senhor, ela tem N possibilidades de ser semeada. Agora, há uma necessidade de nós usarmos, acima de tudo, o que tratamos aqui, responsabilidade com o uso desses ambientes. Você vai dar uma aula, Marcelo, é uma pena que vai acabar, eu tinha até preparado umas coisas para falar, mas fica para um outro dia. Você vai dar uma aula no ambiente virtual, você está ali, você dá a cara, passa um batonzinho para não estar tão anêmica, mas o que ocorre é que todos estão com as câmeras desligadas. Você fala para o vácuo, né? Uma coisa ou outra, uma necessidade ou outra, tudo bem, você está ouvindo a palavra do seu ambiente de trabalho, tudo bem, mas há certas interações que exigem, não só da igreja, do pastor, do líder, do professor, que está favorecendo a chegada do conhecimento bíblico até você, mas exige também de você essa tomada de atitude de querer participar e aprender. Então, no meu ponto de vista, a igreja não deveria ser resistente a isso, porque veio para ficar. O que a gente precisa fazer é usar isso com sabedoria e da melhor forma, para levar Cristo, conhecimento bíblico, teologia saudável, às pessoas de diversas classes sociais, as que podem ter acesso.
e que um dia esse quadro mude, né? E também de faixa etárias diferenciadas, não é? Nós aqui, por exemplo, usamos muito, especialmente nos 3 primeiros meses de pandemia, os cultos de estudo bíblico, todos foram feitos em Zoom, né? No Zoom. E foram cultos maravilhosos. Eu vou lhe dizer, meu filho, quem não gosta de ir para a igreja presencialmente também não vai no Zoom. Não participa de encontro virtual nenhum, porque geralmente só vai na igreja também no dia de domingo. E se quando a porta for aberta, crente que é crente vai gostar de estar presencialmente, e se o pastor colocar alguma coisa no Zoom e ele puder, ele participa ainda assim. É verdade. Tá bom, isso Marcelo? Foi uma coisa muito legal que a senhora comentou, que se a pessoa não está sendo um verdadeiro cristão presencial, ela também não vai ser virtual também, né? Então, a gente vê isso nas igrejas. Né? A gente vai ver isso. Muito verdade. Professora, muito obrigado. O prazer foi meu. Foi um privilégio esse bate-papo, foi muito saudável, foi muito legal, foi bem descontraído, bem transparente. Muito obrigado aí pelas explicações, foi bem clara, as pessoas estão agradecendo aqui realmente a participação da senhora. Nos sentimos honrados, foi muito bom, muito legal mesmo. E, com certeza, esperamos que possamos ter mais encontros por futuros, né? Para a gente entrar mais nesses assuntos aí relativos à educação, que é uma área que eu vejo que a senhora tem um amor muito grande, né, em falar, né, em discutir. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar conosco aqui, tá bom? E manda um abraço lá para todos os membros da Igreja de Itaguaí, pastor Sam também, sua família, tá? Que Deus abençoe vocês. Mando sim, meu querido. Um grande abraço a todos. Espero ter contribuído de alguma forma. E Deus abençoe a todos aí. Vamos estudar, porque estudar é preciso. Amém, amém. É verdade, é verdade. Obrigado a presença de todos também. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês, tá? Semana que vem estamos de volta e teremos também lives novamente no sábado que vem. A live vamos estar abordando um assunto muito interessante também, relativo à nutrição. A gente vai estar falando com uma nutricionista. Ela é uma nutricionista clínica e especialista em emagrecimento, a irmã Maraísa Cavalcante. Ela vai estar falando sobre o tema nutrição para o corpo e espírito. Vai ser muito legal. Espero também que todos estejam conosco sábado que vem para a gente bater esse papo aqui bravos. É isso aí. Um abraço. Fique com Deus, minha querida. Deus abençoe. Tchau. Obrigada, até mais. Marcelo. Tchau.